Pessoal, muito louco que a gente tem vivido em relação ao clima, né? Esses dias eu estava fazendo um vídeo aqui, foi um dia estava um frio de lascar e no outro dia a gente já estava com um calor miserável, né? Que é o dia de hoje, já está aqui quente bastante. Mas se você olhar lá atrás, você já vai ver aqui as nuvens, né, bem pesadas, já começou a ventar de novo. E aqui nesse canto aqui você vê um céu, né, bem azul. Se você achou que foi difícil passar pela época, né, pelaquela era, né, do Covid, aquela era da pandemia, se você achou que houveram perseguições que pegaram no seu pé com relação à inoculação, né, a picada, se você achou que tudo isso foi muito difícil de viver e que retiraram a sua liberdade, né? Usaram disso para retirar a sua liberdade, para impedir que você chegasse em alguns lugares, enfim, né? Todas essas restrições que aconteceram nessa época, né? Na época da pandemia, eu acredito que você ainda não tem um conhecimento sobre o que é um ambientalismo radical. Eu estou lendo esse livro aqui, esse livro é de 2007. Ele foi feito em 2007 pelo ex-presidente da República Tcheca, o nome dele é Václav Klaus, e ele escreveu sobre essa questão do aquecimento global. Você vê, o sol já se foi, agora já estamos na sombra. A pandemia, no sentido geral, a pandemia não foi nada perto do que ele está alertando a gente em 2007. Em 2007 ele alertou com relação ao aquecimento global. Mas hoje a gente está caminhando aí para mais uma era de restrições, de controle total sobre a sua vida, sobre qualquer empreendimento que você vier a abrir, sobre a comida, sobre a comida do seu país, sobre o agronegócio no seu país, né? No caso, no nosso país, o Brasil, restrições e imposições a pequenos empreendedores, empresários, pequenos agricultores, e uma fase de muita perseguição, porque o ambientalismo, pessoal, o ambientalismo é como uma religião. E a gente pode comparar ele ao próprio marxismo. Inclusive, no livro, ele fala sobre isso, que ele fala... É engraçado porque eu gosto muito de ler sobre marxismo, e o livro fala sobre essa questão, ele faz um paralelo, né, com o marxismo. Ele diz o seguinte: nos últimos 150 anos, pelo menos desde Karl Marx, os socialistas vêm progressivamente solapando, com bastante sucesso, as liberdades humanas. E a gente tem visto isso. Quem foram os principais defensores do fica em casa, a economia a gente vê depois? E olha o que a gente está vivendo na economia hoje. Espera, que você ainda não viu nada. Você ainda não viu nada quando se tratar do ambientalismo. O ambientalismo, que eu digo radical, né? Vamos lá. As liberdades humanas, utilizando-se de palavras de ordem humanitárias e compassivas, com a afirmação de que se importam com os seres humanos, né? Essa fica em casa, a economia a gente vê depois, era porque eles se importavam com você. Eles se importavam. O lockdown, o fechamento de empresas, né? Pessoas não podendo trabalhar na rua, era porque eles se importavam com você. Pessoas que trabalham na rua, então, nem se fala, né? Porque a pessoa que trabalha, que ela quer o ganha-pão dela, que ela tem que chegar em casa com uma compra, ela não podia sair na rua porque todo mundo estava isolado.
Mas isso não importa agora, já passou. Mas voltará. Infelizmente, pessoal, é a grande realidade, isso vai voltar. E se a gente não resistir a isso aqui, a gente vai dançar de novo. A gente vai dançar conforme a música deles, conforme a música dos globalistas. Com a afirmação de que se importa com os seres humanos, com sua igualdade social, ele bota entre aspas, e seu bem-estar. Aí ele fala aqui, ó, os ambientalistas fazem o mesmo com palavras de ordem igualmente nobres, expressando seu pesar com a natureza mais do que com as pessoas. A natureza é mais importante do que as pessoas. Lembremos de seu radical lema, terra em primeiro lugar. Vou continuar aqui só para a gente finalizar. Em ambos os casos, essas palavras de ordem têm sido e ainda são só uma cortina de fumaça. Inclusive, eu recomendo vocês a verem também no Brasil Paralelo o filme Cortina de Fumaça, o documentário Cortina de Fumaça. É excelente para você entender muito sobre ambientalismo radical. Em ambos os casos, essas palavras de ordem têm sido e ainda são só uma cortina de fumaça, como costuma ser o caso da maioria delas no fim das contas. Continuando. O que estava por trás dos dois movimentos, essa arrogância, vamos falar sobre arrogância, né? O que estava por trás dos dois movimentos era e ainda é o poder, a hegemonia dos escolhidos, que é como eles se enxergam, sobre o resto da humanidade, a imposição de uma única visão de mundo correta, a deles próprios, a reconstrução do mundo. Não tem muito a ver com Karl Marx, né? Com a utopia de Marx de um mundo ideal, de um mundo melhor. Não é interessante a gente fazer esse paralelo com o marxismo? Porque o marxismo ele se trata disso, de tirar a liberdade das pessoas em função de um mundo melhor, de uma utopia, de um mundo perfeito. Um mundo que não vai existir. Mas quando isso é colocado em prática, a gente vê o resultado. O que é o resultado disso? O socialismo, o comunismo, o fascismo, né? São medidas draconianas e autoritárias em prol do bem da humanidade. Então, cuidado com esse discurso maravilhoso, esse discurso utópico, esse discurso de oh, meu Deus, que coisa maravilhosa vai ser o mundo no momento em que um comunismo ser implantado. Olhe as nações comunistas, olhe para as nações comunistas, olhe para as nações socialistas, olhe principalmente para aquelas que são administradas pela esquerda. Olha a nossa volta, olha a Venezuela, olha a Argentina, olha o Chile como está mudando. Olha a Venezuela o que era e o que é hoje, olha o Chile o que era e o que é hoje, olha a Argentina, pessoal, que era praticamente a Paris da América do Sul. E olha o que ela é hoje. Então, onde eles colocam a mão, eles destroem. Eles colocam a mão, estatizam tudo, destroem tudo e tiram a liberdade das pessoas. Tiram a liberdade dos empreendedores. Enfim, cuidado, porque o ambientalismo vem para isso. Esse ambientalismo radical ele vai aparecer para mudar a nossa vida. E mudar a nossa vida para pior, porque ele vai querer tirar a nossa liberdade em prol de uma terra. Em prol da terra. Primeiro a terra, depois os seres humanos. Dane-se os seres humanos, a terra que importa. Esse é o lema. Pessoal, compartilhe esse vídeo, alertem as pessoas em relação a isso, porque a pandemia foi fichinha perto do que está vindo aí com a ESG, tá bom? Fiquem com Deus, compartilhem o vídeo, curtam, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.